E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá então fazer alguns exercícios aí como revisão para o simulado de vocês. A primeira questão que eu quero corrigir é essa do Colégio Naval de 2012, foi a questão 2 dessa prova. A gente tem algumas afirmativas aqui e vamos dizer quais delas estão corretas, ok? A primeira, bem simples, temos aqui uma dízima periódica, onde o período da primeira dízima é 1, 2, 3, 4, e o período da segunda dízima é somente o algarismo 4. Então, qual dos dois é maior? Bom, os quatro primeiros algarismos são iguais. O quinto algarismo desse número aqui à esquerda é o 1, e o quinto algarismo desse número aqui à direita é o 4. Portanto, a primeira afirmativa já está falsa, ok? É só comparar os períodos. A segunda é bem interessante. São dois números aqui bastante próximos, numerador de denominador, e a quantidade de algarismos faz com que a divisão se torne impraticável. É muito difícil aqui, é muito trabalhoso dividir. Então, a gente vai utilizar a seguinte estratégia. O segundo número é um número que é possível ser simplificado. Então, vamos simplificá-lo por 5. Fazendo isso, a gente obtém o número 111.110 sobre 111.111. A partir daí, a gente pode fazer a seguinte coisa. Vamos reescrever o denominador como 111.110 mais 1. Por quê? Assim, nós podemos eliminar essa dificuldade de se trabalhar com um número ruim de se fazer operações, né? Então, a gente chama 111.110 de x, e aqui a gente obtém a fração x sobre x mais 1. Vamos utilizar o mesmo raciocínio para este número. Chamando o numerador de y, nós teremos y sobre y mais 2. É mais fácil comparar dessa forma. Percebam, vamos comparar y sobre y mais 2 com x sobre x mais 1. Se essa desigualdade for verdadeira, então ela vai obedecer o princípio aqui da multiplicação cruzada. Então, vamos multiplicar cruzado aplicando a distributiva. Y vezes x mais y vezes x mais 2x, obtendo assim yx mais y maior do que yx mais 2x. Cancelando yx dos dois lados, nós obtemos y maior do que 2x. Lembrando que o y é 222.221 e x é 111.110. Multiplicando, então, 111.110 por 2, nós obtemos 222.220. Então, a desigualdade de fato se verifica. A segunda afirmativa é verdadeira, ok? Então, o importante aqui foi a gente trabalhar com letras e não com números, porque os números de propósito foram feitos para serem difíceis de serem trabalhados, mas quando a gente troca aqui por letras, aí se torna bem mais simples. A terceira, pessoal, é uma pegadinha clássica, raiz quadrada de 0,444 igual a 0,222. Aqui a banca está te induzindo a tirar a raiz quadrada de cada algarismo e, como a raiz de 4 é 2, aí fazendo aí vocês errarem. Mas basta você simplesmente calcular essa raiz, obtendo a dízima periódica, a fração geratriz dessa dízima periódica, 0,444 é igual a 4 nonos, e aí nós tiramos a raiz quadrada, obtendo assim 2 terços. 2 terços, em sua forma decimal, é igual a 0,666, e aí a terceira afirmativa é falsa, ok? Vamos então para a quarta. A quarta diz que 2 elevado à raiz cúbica de 27 é igual a 64 elevado a 0,5. Bom, vamos calcular.
Raiz cúbica de 27 é igual a 3 e 2 elevado a 3 é igual a 8. 64 elevado a 0,5 é igual a 64 elevado a 1 meio. E aí, elevar um número a 1 meio é o mesmo que tomar a raiz quadrada desse número. Como a raiz de 64 é 8, segue que a afirmativa 4 é verdadeira. Então, revisando, a primeira é falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa e a quarta verdadeira. Portanto, a resposta aqui é a letra E. Apenas as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. Vamos então para uma próxima questão que caiu na prova do Colégio Naval de 2014. Se a fração irredutível P sobre Q é equivalente ao inverso do número 525 sobre 900, então o resto da divisão do período da dízima Q sobre P mais 1 por 5 é... Nesse tipo de exercício, a gente tem que fazer bem passo a passo. E cuidado para não cair no erro de achar que P é igual a 525 e Q é igual a 900. Poxa, professor, mas P sobre Q é igual a 900 sobre 525, já que ele falou aqui que é o inverso. Por que eu não posso considerar P como 900 e Q como 525? Pelo simples fato de que no enunciado foi mencionado que a fração P sobre Q é irredutível e a fração 900 sobre 525 não é irredutível. Então, para determinar os valores de P e Q, a gente tem que reduzir, ou seja, simplificar essa fração. Vamos começar por 5, obtendo 180 sobre 105. Novamente, são dois números, ambos divisíveis por 5. Então, novamente simplificando por 5, temos 36 sobre 21. Podemos simplificar agora por 3, obtendo o número 12 sobre 7. Como 12 sobre 7 é uma fração irredutível, segue que P é igual a 12 e Q é igual a 7. Agora, vamos obter a fração Q sobre P mais 1. A fração Q sobre P mais 1 é igual, então, a 7 sobre 13. Agora, nós queremos o resto da divisão do período desta dízima, da dízima 7 sobre 13, por 5. Então, vamos dividir, obtendo a representação decimal de 7 sobre 13, que é 0,538461. E aí nós queremos o resto da divisão deste período por 5. Agora, não precisamos nem mais fazer a conta, ok, pessoal? Porque esse número é terminado em 1, então o resto da divisão dele por 5 tem que ser igual a 1, e a resposta aqui é a letra B, ok? Então, essa é uma questão bem simples, só que a gente tem que prestar atenção, em primeiro lugar, que P sobre Q não é equivalente a essa fração, mas sim ao inverso dela. E, em segundo lugar, que P não é 900 e Q não é 525, porque P sobre Q é uma fração irredutível. Então, primeiro temos que simplificar para depois determinarmos os valores de P e Q. Vamos agora para uma questão da EPICAR, bem recente, aí da prova de 2016, onde novamente temos que analisar 3 proposições e classificar em verdadeiras ou falsas. Então, começando com a primeira, aqui nós temos um valor escrito em forma decimal, e aí nós queremos simplificar para saber se esse valor de m de fato é 1 sobre 100. Bom, basta representarmos todos esses números decimais na forma aí de potência de base 10. Então, esse 0,0001 é o mesmo que 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque ele é um número menor do que 1, então a potência de 10 será negativa, e aí basta a gente contar a quantidade de casas decimais, a quantidade de casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, então temos 10 elevado a menos 4. 0,01, por sua vez, é 10 elevado a menos 2.
Como esse menos 2 está elevado ao quadrado, então nós temos que multiplicar esses expoentes, obtendo também 10 elevado a menos 4. 1000 é o mesmo que 10 elevado a 3, e 0,001, pelo mesmo raciocínio, é igual a 10 elevado a menos 3. Então, já chegamos aqui praticamente no final. Agora é só a gente aplicar as propriedades dos expoentes. Como temos multiplicações no numerador, é só somarmos esses expoentes. Então, menos 4 com menos 4, menos 8 mais 3, menos 5. Então, temos aqui 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a menos 3. Agora, a propriedade que temos que aplicar é a propriedade da diferença, divisão de potências de mesma base. Nós fazemos a diferença entre os expoentes, obtendo assim menos 5 menos menos 3, menos 5 mais 3, que é 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 é exatamente 1 sobre 100. Portanto, a primeira proposição é verdadeira, ok? Vamos agora para a segunda proposição. A segunda proposição diz que este número, resultado aí dessa diferença de quadrados, é menor do que 7 sobre 10. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é simplificar este número. Só que não vale a pena você resolver na ordem em que as operações se apresentam. Não vale a pena você fazer o quadrado desse número, depois o quadrado desse e depois subtrair. Reparem que esse número está escrito como uma diferença de quadrados. E aí nós aprendemos na álgebra que a diferença de quadrados a ao quadrado menos b ao quadrado é igual ao produto de a mais b por a menos b. Então, 0,899 ao quadrado menos 0,101 ao quadrado é igual a diferença entre esses números vezes a soma entre esses números. A diferença é igual a 0,798 e a soma é igual a 1. Então, aqui já se torna bem mais simples de resolver. Então, o resultado dessa operação é 0,798 e esse número não é menor do que 7 sobre 10, porque 7 sobre 10 é 0,7. Então, a nossa segunda proposição é falsa. Vamos agora para a terceira e última. Nessa terceira proposição, é tanta raiz, é tanto expoente que a gente até se assusta, mas basta a gente fazer com calma e passo a passo, não tem mistério. Então, vamos começar aqui com a primeira parte dessa expressão, a primeira raiz. 2 elevado à raiz de 2 mais 1, elevado à raiz de 2 menos 1. Como nós temos uma potência elevada a um outro expoente, basta que nós multipliquemos esses expoentes. Mas reparem também que esse produto é um produto da soma de dois números pela diferença desses dois números. É como se fosse um a mais b vezes um a menos b, exatamente como utilizamos aqui na proposição anterior. Portanto, o resultado dessa multiplicação tem que ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, não assusta mais. Agora, em relação ao segundo termo dessa expressão, reparem que a ideia é exatamente a mesma. Temos esse 4, ainda não podemos mexer com ele, temos que resolver primeiro essa raiz aqui mais de dentro, mas essa raiz cai exatamente no caso que acabamos de analisar. Produto da soma de dois números pela diferença entre eles. Então, vamos fazer. O primeiro resultado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2, 1 menos 1, 1 vezes menos 1, que é menos 1. Então, o expoente desse 2 é exatamente o número 1. Portanto, todo esse termo aqui se reduz a
raiz de 2, simplesmente. Quanto a este segundo termo, nós vamos repetir o raiz de 4 e calcular exatamente este produto aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Então, o expoente desse 2 será 2. Então, reparem que repetimos o 4, o produto desses números, o produto desses expoentes é igual a 2, e agora podemos simplesmente cancelar esse expoente com esta raiz, obtendo assim raiz de 2 vezes raiz de 4 vezes 2, que é o resultado aqui desse cancelamento. Nós temos que avaliar se esse número é irracional. Bom, aqui, como todos os índices são 2, as raízes são quadradas, nós podemos simplesmente multiplicar esses números aqui dentro das raízes, ok? Então, 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. Temos, assim, raiz de 16, cujo resultado mais simples é 4. Então, essa afirmativa também é falsa. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é falsa. Resposta, portanto, letra A. Então é isso, gente. Essa foi nossa revisão de decimais, dízimas periódicas. Continuem os estudos. Quaisquer dúvidas, deixem aqui nos comentários, ok? Grande abraço e até a próxima aula.